Júlio, eu sei o quanto você domina muito bem o inglês e outras línguas. Sabe uma curiosidade que eu sempre quis te perguntar? É por que você começou a estudar inglês? Bom, eu poderia começar dizendo que dominar é um termo muito forte, né? A gente está sempre nesse processo de aprendizado, principalmente na questão do alemão. Dizem que a gente começa a aprender o alemão, mas nunca termina. Então é algo que temos que ter consciência, né? Sempre desenvolvendo, aprendendo coisas novas. Mas o processo inicialmente foi algo curioso, porque eu nunca estive numa sala de aula de inglês. A sala de aula foi a vida geral. Eu queria ser músico, eu trabalhei com música por muito tempo e eu não me satisfazia somente em ouvir a música. Eu queria entender que era falado e a maioria dos casos o cantor falava em inglês. Então eu busquei a princípio aquele dicionário, tradução, que na minha época não tinha o famoso oráculo, né, o Google. E a partir disso eu fui percebendo que a tradução não fazia muito sentido, porque você não vivenciava realmente o que a língua podia te proporcionar. Mas aí eu fui nos videocassetes, assistindo os filmes e percebendo como que era utilizado aquilo. Por exemplo, se eu falar tababa, aquela língua dos jovens da minha época, que hoje eles não falam mais, mas para um britânico, se eu traduzir ao pé da letra, isso não faz sentido para ele. Mas se um americano disser piece of cake, que é um pedaço de bolo ao pé da letra, ele quer dizer que algo é muito fácil. Então, essa percepção eu tive desde o início e eu aproveitei aquele canal. Como eu sou músico, esse canal está muito desenvolvido, então o ouvido me ajudou bastante. Eu ouvir, repetir. A única repetição que é boa é a gente ouvir a nós mesmos, tentando pronunciar aquilo, tentando incorporar na linguagem. E foi nesse sistema, não sei dizer quando eu comecei a falar realmente o inglês, mas é um processo mágico, eu digo para os alunos, que você vai estar naquela luta que eles falam de aprender, de entender gramática, mas tem um momento que você começa a falar, se comunicar com fluidez e fluência, e não sabe quando foi, você não consegue detectar. Foi no dia 13 de março que eu comecei a falar inglês. Uau! Então foi um processo que eu acabei percebendo. Curioso. Então, nitidamente dá para ver que você começou por um efeito de curiosidade muito grande. Acho que na aprendizagem muito tem dessa força de a gente despertar pela curiosidade, pelo interesse, e meus parabéns, porque de fato foi uma jornada incrível. E o quanto você realmente fala que não domina, mas eu continuo aprendendo. Eu falava pra você que eu vejo que você domina, mas eu entendi o que você colocou e para mim tá claro que a vida, a gente sempre tá aprendendo. E ao mesmo tempo gera uma outra curiosidade. Eu quero ver se você consegue me ajudar nesse desafio. Porque, bom, a gente já sabe o porquê você começou inglês, mas como foi o processo de estudar inglês? Sim, na verdade o processo, como eu falei, para mim foi trazer muito isso para minha vida como se fosse aquilo que a gente fala imersão, a imersão, mas logicamente respeitando o seu canal. Tem gente que é visual, eu procuro detectar isso nos meus alunos, o processo que ele usa para aprender, seja o inglês, seja a história, a matemática. Então, que processo você utiliza? Você copia da lousa? Hoje em dia as pessoas fazem muito pelo celular, mas você relê aquilo que você copia. Então a pergunta básica é: quando você vai aprender a fazer um curso, qual a melhor forma? O processo visual de internalizar lendo alguma coisa, ou quando o professor fala, você percebe por aqui, ou você é aquele que precisa do movimento de estar interagindo, trabalhando em grupo e percebendo dessa forma. Então, procuro adaptar a forma de ensinar o inglês ao processo de aprendizagem do aluno. Então, tem bastante sucesso nessa forma de adaptação, posso dizer assim. Acho que legal. Então, além de ser um processo que foi imersivo, você entendeu qual era um canal preferencial seu, que era auditivo, e hoje você trabalha muito bem isso nos alunos. Tanto para o aluno que tem um aspecto mais predominante auditivo, visual, sinestésico, e isso contribui e ajuda demais no desenvolvimento. Eu que trabalho com a área de aprendizagem, dou os parabéns por você ter essa visão e também trabalhar o aluno para o seu desenvolvimento. Com certeza
as suas aulas, elas são bem imersivas e transformadoras. Meus parabéns, viu, Júlio? Muito obrigado. Ao mesmo tempo, eu quero fazer mais uma pergunta. Se eu puder responder, estou pronto. Imaginando que eu não domino nada de inglês e eu te fizesse a pergunta, por que eu deveria estudar inglês, Júlio? Eu poderia dizer várias coisas que todo mundo ouve por aí. Por exemplo, só para conseguir o emprego dos seus sonhos, só para passar tem uma muito entrevista isso. de inglês, só para você fazer uma viagem, conseguir ir para um restaurante, conhecer os pontos culturais sem nenhum problema. Para mim, parece muito mais do que só isso. Porém, a gente sabe que como funciona, né? É um pouco diverso a forma de procurar o professor. Então, eu diria que quando aquele chefe ele diz que você tem que aprender o inglês, aí a coisa fica séria, né? E quando isso acontece, quem você vai procurar? Um professor experiente ou um professor que não tenha toda a técnica ainda? Então, não estou criticando outros professores, mas acho importante que a gente tenha essa percepção de entender, mas venha antes, não espere o chefe pedir, porque aí é muito mais dolorido o processo. Eu acho que pela forma cultural, é importante que a gente esteja sempre trabalhando o nosso cérebro, novos caminhos a percorrer, pode até prevenir uma doença no futuro, quem sabe. Porque é um código novo, falar uma nova língua é se comunicar em um código que todas as outras pessoas, ou a maioria das pessoas no mercado de trabalho, principalmente as empresas internacionais, que a gente tem muitas hoje, utilizam, né? Então, esse cérebro vai trabalhar esse código novo. Então, não espere a água bater nas nádegas, eu vou dizer aqui um termo bonito. Júlio, parabéns, dá para perceber o quanto você, primeiro, é apaixonado pelo que você conhece, pelo que você aprende e, ao mesmo tempo, apaixonado pelo ensino, pelo desenvolvimento dos seus alunos. Por isso, eu quero me matricular com você. Parabéns. Fechando o contrato, ó. Aperto de mão para o contrato fechado.